Este vídeo procura explicar os fundamentos do nível de transporte. Quais as funções básicas, quais os protocolos utilizados na internet na camada de transporte e quais as diferenças entre esses protocolos. A função do nível de transporte, basicamente, é criar um canal de comunicação lógico para uma aplicação distribuída. Isso é, criar um canal lógico entre uma aplicação que está rodando numa máquina que se comunica com uma aplicação que está rodando em outra máquina. Em termos gerais, o nível de transporte tem funções semelhantes àquelas do nível de enlace, só que dessa feita, essas funções não são mais relativas apenas a duas máquinas que estão no mesmo enlace, na mesma rede física. Essas funções agora estão transportadas para máquinas que se encontram em redes distantes. Então, o nível de transporte ele é responsável por fazer o controle de fluxo da comunicação. Isto é ele que determina o quão rápido a troca de mensagem será. É o nível de transporte que vai indicar a um determinado equipamento que ele deve diminuir a velocidade de transmissão na comunicação com outro equipamento. O nível de transporte ele é responsável também pelo controle de sequência. O que é isso? Quando os pacotes trafegam pela internet, esses pacotes caminham por diferentes rotas. Não há garantia de que o pacote que foi enviado em primeiro lugar para o determinado computador chegue antes do pacote que foi enviado em segundo lugar. Então é importante que o nível de transporte no destino dos pacotes faça o reordenamento, garanta que a sequência que será entregue para a camada de aplicação seja correta. Uma outra função importante do nível de transporte é a segmentação das mensagens. Via de regra, não se deixa para o nível de rede a segmentação de mensagens, isso é, a quebra de mensagens muito grandes. É o nível de transporte que geralmente repassa para o nível de rede um dado de tamanho compatível com as camadas inferiores. Dois são os protocolos principais utilizados no nível de transporte em redes TCP/IP. O protocolo TCP e o protocolo UDP. São protocolos distintos utilizados em situações diferentes. TCP quer dizer Transmission Control Protocol. O TCP é um protocolo mais robusto do que o UDP, que quer dizer User Datagram Protocol. É mais robusto porque o TCP é orientado à conexão. Então, antes de a comunicação realmente acontecer entre dois equipamentos que estão falando TCP, esses dois equipamentos trocam alguns parâmetros, decidem algumas coisas de como será essa comunicação. Essa troca de parâmetros, esse momento de decisão de como ocorrerá a comunicação de dados, é chamado de estabelecimento de conexão. Então, no estabelecimento de conexão, ocorre esta combinação entre os dois equipamentos que estão se comunicando. No UDP não há estabelecimento de conexão. Esse estabelecimento de conexão permite que o TCP tenha mecanismos para garantir a entrega de pacotes. Isto é, a origem ela poderá ter certeza de que um determinado pacote foi entregue. Há uma confirmação por parte do destino. Isso não ocorre no UDP. No UDP, o pacote é enviado ao destino e a origem não tem nenhuma noção se esse pacote chegou lá ou não chegou lá. É função da camada de aplicação realizar esse controle, se desejar. No protocolo TCP, devido à conexão, há também a garantia de ordenamento. Os pacotes enviados no TCP são numerados, de tal forma que no destino é possível remontá-los na ordem correta. Isso não ocorre no UDP. Assim, se a gente quiser fazer, por exemplo, uma transmissão de um arquivo
que corresponde ao envio de uma sequência de dados do primeiro pedaço do arquivo, do segundo pedaço do arquivo, do terceiro pedaço do arquivo. A utilização do protocolo TCP garantirá que esses pedaços dos arquivos serão remontados na ordem correta no destino. Seria possível fazer uma transmissão de dados, uma transmissão de arquivos com UDP? Sim, seria, mas daí a aplicação vai ter de criar mecanismos para controlar esta ordem. O TCP também permite o controle de fluxo. Isso é, como no TCP, após a conexão, os pacotes são enviados e a confirmação do recebimento desses pacotes, é possível ao destino determinar que a origem diminua a velocidade de transmissão, que pare em determinado momento de enviar pacotes, que retorne o envio. Isso não ocorre no UDP. Então, o UDP é um protocolo simples que vai tentar entregar o dado recebido da camada de aplicação, mas não garante essa entrega. Em algumas situações é interessante usar o UDP, em situações em que a gente não quer sobrecarregar a rede com pedidos de conexão, com confirmações de recebimento, situações em que a aplicação é simples e que a perda de um pacote não causa nenhuma interferência. Um exemplo típico. Se eu quiser fazer uma transmissão de um arquivo, eu não posso perder nenhum pedaço desse arquivo. Então, se eu quero fazer a transmissão de um arquivo de um filme, de um servidor para minha casa, fazer o download desse arquivo, eu não quero perder nenhum pedaço desse filme. Provavelmente eu vou usar, a aplicação que vai fazer esse download vai usar como nível de transporte o TCP. No entanto, se eu estou vendo um filme em tempo real, se eu estou vendo um filme em tempo real, o importante é que os pacotes cheguem. Um pacote perdido não adianta ser mais transmitido, porque eu perderei a qualidade do tempo real, eu não estarei mais vendo ao vivo se esse pacote for retransmitido. Então, aplicações em tempo real, muitas vezes é melhor que haja algumas perdas de pacotes sem retransmissão do que haja todo o overhead de confirmações e de retransmissões. Então, se a gente estuda os protocolos da camada de aplicação, a gente vai ver que há protocolos da camada de aplicação que são executados sobre TCP e outros que são executados sobre UDP. O UDP, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a multiplexação entre as aplicações. O que é multiplexar? O que é fazer essa multiplexação? Ora, uma determinada máquina pode ter várias comunicações com o mesmo serviço. Nesse caso, é importante que o servidor consiga enviar de volta para a máquina origem as suas respostas e que essas respostas elas possam ser enviadas para as diversas aplicações que as pediram. Então, se o protocolo UDP estabelece um enlace lógico entre dois equipamentos, é necessário que a partir desse enlace lógico ele saiba distribuir os pacotes para as diversas aplicações que estão usando esses enlaces. Vamos ver isso melhor um pouco adiante. Outra função do protocolo UDP, então, é tentar entregar o pacote. Embora não haja confirmação, vai fazer a melhor tentativa de entrega. E o protocolo UDP também pode verificar a integridade do pacote. Isto é, quando o pacote chega no destino, o destino pode ver se este pacote não sofreu uma modificação. Nesta figura abaixo, esta figura com fundo branco, é possível ver que o cabeçalho do protocolo UDP é muito simples. Ele tem um campo chamado porta origem, ou no desenho source port, um campo chamado porta destino, ou destination port, um campo que guarda o tamanho do pacote e um outro campo com um checksum, um mecanismo de detecção de erros de integridade. Então, para verificar a integridade do pacote, no destino, o checksum é gerado novamente e comparado com o checksum enviado. Essa é uma forma de testar a integridade. A porta destino e a porta origem são importantes
justamente para fazer a multiplexação. Para que servem essas portas de destino? A porta e a porta origem. Essas portas estão relacionadas com as aplicações que estão utilizando o protocolo UDP. Então, aqui nós temos um exemplo do uso do protocolo UDP que pode melhorar um pouco a compreensão destas portas. O protocolo UDP está rodando, corresponde ao nível de transporte. Onde está escrito cliente e servidor, isso corresponde a aplicações. No nosso caso, a aplicação aqui é o DNS. DNS é uma aplicação responsável por traduzir nomes, como www.ifrs.edu.br, para números IP. Então, do lado esquerdo da figura, nós temos o cliente. O que é o cliente? É o meu computador pessoal. Quando eu tento acessar uma página, é necessário traduzir o nome para o número IP. Há um cliente no meu computador pessoal, chamado Resolver, não vem ao caso agora, que vai utilizar o protocolo UDP para falar com um servidor de DNS e para perguntar qual é o número IP correspondente a tal nome. Como é que funciona essa comunicação? O cliente solicita ao nível de transporte, no caso UDP, que envie um pacote para o servidor. Ao fazer essa solicitação, é associado o UDP, o nível de transporte associa a este cliente um número de porta, no caso 51.286. Há 65.535 portas disponíveis, uma vez que o espaço utilizado para a identificação da porta no cabeçalho é de 16 bits. Para fazer o pedido, para mandar o pacote para o servidor, para perguntar ao servidor de DNS uma tradução de nome para número IP, o cliente solicita que o nível de transporte mande a mensagem para o equipamento servidor e identifica como porta destino a porta 53. Então, a cada serviço, a cada aplicação, está relacionado a uma porta. Todo servidor de DNS está relacionado à porta 53 do protocolo UDP. É importante o uso dessa porta, por quê? Porque o servidor terá de devolver ao cliente a resposta, a tradução do número IP. Como é que o servidor pode devolver isso? O servidor conhece o endereço IP de quem enviou a pergunta. E mais, conhece também a porta, que identifica um determinado cliente naquele número IP para quem deve ser respondido a pergunta. Então a gente sempre terá uma associação, o protocolo de transporte sempre associará a cada aplicação que o utiliza um determinado número de porta. Os clientes utilizam portas aleatórias. Cada vez que um cliente solicita enviar um pacote pelo nível de transporte, é sorteada, é escolhida aleatoriamente uma porta para esse cliente. Os servidores, por sua vez, utilizam portas fixas. Por quê? Porque um serviço deve rodar sempre sob o mesmo número de porta para poder ser acessado por qualquer cliente. Se o cliente não souber que o servidor de DNS roda na porta 53, e sempre na porta 53, como é que ele vai acessar esse serviço? Então esse aqui é um exemplo simples do uso do nível de transporte do protocolo UDP pela aplicação DNS. As portas utilizadas, para finalizar sobre essa questão das portas, as portas utilizadas pelos clientes são, via de regra, portas maiores do que o número 1024. As portas menores do que 1024 são portas consideradas registradas. Os serviços
recebem de forma oficial essas portas. O protocolo TCP, então, é aquele protocolo mais complexo. Ele vai realizar várias coisas que o UDP realiza e outras mais. Então, o protocolo TCP também vai fazer a multiplexação entre as aplicações. Também haverá o uso de portas para o protocolo TCP. Tradicionalmente, nós conhecemos uma porta, que é a porta 80. A porta utilizada por servidores de páginas, por servidores HTTP. Servidores de página utilizam o protocolo TCP. E a porta que os identifica é a porta 80. Também o protocolo TCP vai fazer verificação da integridade do pacote. Vai perceber se o pacote sofreu alguma alteração ou não. No entanto, o protocolo TCP tem outras funcionalidades. Ele vai permitir a retransmissão em caso de erro. Se um pacote chegou com erro, se foi constatado um erro de integridade no pacote, então o destino solicita a origem que retransmita esse pacote. Mais do que isso, o protocolo TCP vai permitir que os pacotes sejam reordenados no destino. Isso não era garantido pelo UDP. O protocolo TCP vai garantir a existência de um controle de fluxo, isto é, a possibilidade de aumentar ou diminuir a velocidade de envio dos pacotes. O protocolo TCP/IP também permitirá um controle de congestionamento da rede. Vai perceber se a rede não está muito congestionada e, nesse caso, vai automaticamente fazer com que as mensagens fluam de forma mais lenta, perturbem menos a rede. A gente pode, com todas essas características a mais, necessariamente o cabeçalho TCP tem que ser mais complexo que o cabeçalho UDP. Essa figura mostra, de forma inicial, essa complexidade. A gente pode ver que tem lá porta origem e porta destino. Mas também a gente pode perceber que existe lá um número de sequência. Número de sequência para quê? Para possibilitar o pedido de reenvio, para possibilitar o reordenamento dos pacotes. Tem lá um número de confirmação, conhecido como Acknowledgement Number, que serve para quê? Para a origem ter certeza que os seus pacotes chegaram ao destino. Também apresenta um campo chamado Window Size, que é o tamanho da janela, que tem a ver com a forma como é feito o controle de fluxo. Além de um campo com possibilidade de acrescentar novas opções. Então, o TCP é um protocolo bem mais complexo que o UDP, porque vai garantir para a aplicação que utilizar um serviço de maior confiabilidade. Uma característica importante do protocolo TCP é que o estabelecimento de conexão é feito com um protocolo de 3 vias, chamado normalmente de Three-Way Handshake. Na verdade, quem inicia a conexão faz um pedido de conexão. A seguir, quem recebe esse pedido confirma e faz o seu pedido. E por último, aquele que primeiro havia feito o pedido confirma o pedido do segundo. Então não ocorre simplesmente um pedido da origem e a confirmação do destino. Na verdade, o computador A faz o pedido, o B responde que aceita o pedido e o A responde de novo que aceita o pedido do B. A partir daí pode-se começar uma comunicação bilateral. Em relação à multiplexação, essa é semelhante àquela utilizada no UDP, com algumas nuances. O que a gente vê do lado esquerdo são 2 máquinas distintas. Cada quadrado é uma máquina. Dentro de cada máquina estão rodando navegadores. Na máquina mais acima, à esquerda, estão rodando 2 navegadores. Na máquina de baixo está rodando um navegador. Ou a gente pode considerar em cima 2 abas de um mesmo navegador, não há problema. Todos esses navegadores querem acessar a mesma página,
lá no endereço 200.2.2.2. Então todos eles solicitam uma conexão para a porta 80. A partir daí o servidor cria processos filhos, cria novos processos que vão atender a essas conexões. De qualquer maneira, esses processos conseguem conversar com os clientes, por quê? Porque cada cliente é identificado por um número IP e por uma porta de origem. Assim, os dois clientes da máquina mais superior à esquerda são identificados por duas portas distintas, 1500 e 1501. Dessa forma, é possível ao servidor conversar com cada um desses clientes sem fazer nenhuma confusão. Ora, essa é uma função do nível de transporte. O nível de transporte, então, faz essa multiplexação, permite que as mensagens cheguem na aplicação correta. Existem alguns mecanismos de controle importantes no TCP. Como é feito o controle de fluxo? O controle de fluxo é feito através de um algoritmo chamado algoritmo de janela deslizante, ou sliding window. O controle de erro é feito através de mensagens de confirmação. Normalmente essas mensagens são chamadas de ACKs. Ou então de timeout, isso é, quando um temporizador que anota o tempo máximo para o recebimento das mensagens de confirmação expira. Disse que quando um temporizador expira, ocorreu o que a gente chama de timeout. O controle de congestionamento é feito através de um mecanismo chamado Slow Start Congestion Window. O que é isso? As janelas de transmissão, as janelas deslizantes, elas não saem com valores grandes inicialmente. Elas iniciam com valores pequenos e vão crescendo à medida que a rede suporta o crescimento dessas janelas de confirmação. Esses mecanismos de controle merecem um estudo mais aprofundado, necessariamente. No entanto, esse vídeo é um vídeo de introdução. Esses mecanismos de controle de fluxo e de erros, eles são semelhantes aos mecanismos do protocolo HDLC do nível de enlace. Já o controle de congestionamento apresenta uma novidade. Dessa forma, a gente aprendeu um pouco sobre os protocolos da camada de transporte. TCP e UDP são protocolos fundamentais para o funcionamento da internet. Nós que utilizamos a internet diariamente não percebemos, mas as aplicações que a gente utiliza, tais como navegação, consulta a páginas web, transferências de arquivos, aplicações P2P, cada uma dessas aplicações utiliza ou TCP ou UDP, conforme a sua necessidade. Procure estudar um pouco mais os mecanismos de controle para perceber como o TCP funciona. Procure estudar a camada de aplicação, o nível de aplicação, para entender um pouquinho melhor a questão do funcionamento das portas.